Olá, tudo bem? Que bom se você chegou até aqui. Esse vídeo, ele é bem para aula teórica. Então, você pode sentar, tomar nota, bem importante isso, escrever sobre isso que eu vou falar. E pode ser que esse seja para você um divisor de águas, tá? Eu vou falar sobre dois aspectos bem interessantes para que você entenda melhor o seu estudo online, tanto online quanto presencial, tá? Então isso é uma dica de ouro para você evoluir na sua dança, no seu processo de conhecimento, né, de consciência corporal, entendendo sobre níveis e linhas. O primeiro, que são os níveis, vai dar para ver? Parece que tá ao contrário. Pois bem, os níveis, eles são três tipos, tá? Os níveis são do ombro até lá em cima na pontinha dos meus dedos, tá? Então, ombro, pontinha dos dedos, é o nível alto. Do ombro até a cintura, eu vou ter o nível médio. E da cintura até os pés é o nível baixo. Então, são 3 níveis. Isso vai te ajudar no momento que você estiver na prática do movimento. Então, vou colocar aqui assim, ó, fazer um bonequinho, sendo, né, a pessoa que tá lá aprendendo. Então, eu tenho nível alto, médio e baixo. Para que isso? Porque, mesmo em aula presencial, como eu passo muita explicação, eu exijo bastante, parece que a gente perde o sentido, né? As direções. Quais são os sentidos? Direita, esquerda, frente, trás. Perde essa noção, tá? E é natural, porque a dança, ela vai trabalhar o seu corpo num contexto muito mais profundo do que simplesmente você vive, você acorda, você caminha, você volta, você senta. A dança, ela permite que você explore, né, níveis, densidade espacial, é bem importante isso. Então, sabendo desses níveis, você vai perceber quando estiver fazendo os movimentos, quando estiver estudando, observando, aí você vai tentar fazer o movimento, você tem que trazer essa informação aqui. A que nível está acontecendo o movimento? Tá no alto? Tá no médio ou tá no baixo? Porque às vezes você está fazendo um movimento e você, por exemplo, o movimento é no nível baixo, é a cintura, mas a pessoa está mexendo aqui em cima, no nível médio, por exemplo. Ah, mas é que é difícil até fazer, né, a junção de separação. Tudo bem, mas imagina que você tá lá fazendo e não se tocou ainda que você tá fazendo um movimento no nível médio. O que seria no movimento no nível alto? Uma cabeça, por exemplo, ó, um deslize, que tem a ver com egípcio, né, um movimento bem egípcio. Apesar que na dança indiana também tem, né, elas utilizam muito o movimento, o olhar, na dança do ventre também. Movimentos que você sobe, olha o braço, percebe? Eu trabalhei no nível alto, eu vou trabalhar só no nível médio. Eu vou trabalhar lá embaixo no nível do chão, entende? Isso vai servir também para você, se você quiser montar a coreografia, ou se você quiser, você tá ouvindo uma música e aquela música ela chamou sua atenção e você conseguiu imaginar você dançando nela. Claro que depois que a gente vai dançar é outros 500, né? É bem diferente. Mas aí você vai tentar dançá-la. E nisso que você vai estar lá experienciando, você já começa a trazer essa consciência que você pode explorar os níveis.
os níveis, até onde alcança o seu espaço, até onde você pode, né? O quanto é maravilhoso as possibilidades. Então isso dá, você tendo isso como uma regra para você entender aonde é que está acontecendo o movimento, de que forma está acontecendo, ou se ele está acontecendo só num nível só, daí vem a parte terapêutica, tá? Que eu não vou entrar nesse quesito, nesse vídeo em questão. O outro, daí a outra questão, então aqui a gente trabalhou os níveis, que eu achei que é bem interessante, a gente vai ter as linhas. E você pode tomar nota desta maneira, níveis e linhas. As linhas, elas são de muita importância, é algo básico. Lembra que algo que é básico não significa que é simples, ele é a base que vai estruturar você para o teu estudo da dança. Nesse caso aqui, tá? Então, as linhas, elas vão ser a linha do horizonte. E aí é o seguinte, pode tanto ser para a direita quanto para a esquerda. E ela vai acontecer no horizonte. Ela pode acontecer no nível alto, por exemplo. No nível médio, aqui, por exemplo. No nível baixo, entendeu? Você junta daí a linha com níveis. O que está acontecendo em qual nível e qual linha que está sendo utilizada. Então, nós temos o horizonte, horizontal. Do horizontal, nós temos o vertical. Essa setinha, elas vão indicar a ênfase. Quem já me conhece, já faz dança comigo, vive ouvindo eu falar a ênfase do movimento é para cima, ou a ênfase do movimento é para baixo. Então, aqui, todo movimento que ele vai para cima, a ênfase dele é para cima, ele começa embaixo, para então ele acontecer em cima. Ou seja, de baixo para cima, embaixo é o contratempo, em cima é o tempo, que é também uma outra explicação que eu vou dar em outro vídeo. O mesmo vale se o movimento, a ênfase dele é embaixo, então o contratempo é em cima. Ele começa em cima para então ele acontecer embaixo. A gente vai ver muito isso em movimentos de quadril, né? Em movimentos que, tanto de sinuosos quanto movimentos de quadrados, que tenham mais impactos. E também eles entram tem as categorias deles, que eu também vou passar, tá? Dessas linhas aqui, a gente vai ter a linha diagonal. Então, olha só, elas cruzam. Que interessante, né? E você tá aqui no meio disso daqui, ó. Olha as infinitas possibilidades. Então, essa linha que cruza a diagonal também tem o sentido dela, tanto para a parte anterior, que é a sua frente, ou a parte posterior, que é para trás, tá? Então, ela vai cruzar dessa seguinte maneira aqui, uma linha diagonal, desta maneira, tá? Adiante, né, à frente e atrás, tanto aqui. Então, a gente pode tá fazendo movimentos também todas nessas linhas aqui. E isso daqui também vai servir para você quando você quiser compor alguma coreografia, às vezes uma sequência, ou às vezes você tá lá só dançando, você gosta de um determinado movimento, só que você fica com ele apenas num nível e numa linha, sendo que você pode expandir, que você pode buscar mais do seu corpo. Então, você tendo isso daqui, tem como você experienciar mais, tá bom? Então, a gente vai ter níveis e vai ter as linhas. As linhas são muito importantes. E isso daqui serve para que você, quando estiver fazendo os movimentos, estiver olhando, estudando, você saber exatamente, né? É como se você olhasse você mesma, conseguisse ter uma outra visão sua e colocar, pontilhar. Os níveis alto, médio e baixo, as linhas, tá acontecendo na linha horizontal ou tá acontecendo na linha vertical.
E aí, cada direção dessas linhas aqui, ela tem uma terapêutica, ela tem uma intenção, uma ênfase, que eu já expliquei bastante sobre isso, e eu vou trazer isso numa outra aula. Então, guarda isso daqui, anota isso daqui sobre níveis e linhas, e quando você estiver fazendo os movimentos, para você compreender isso, até mesmo se você tem o costume de ver outras bailarinas que você gosta, é uma forma, além de você prestigiar, contemplar, também você estudar, tá? Você estuda, percebe como o movimento, aonde ele acontece, como ele acontece, qual nível e qual a linha que ele está acontecendo. Então isso daqui é de suma importância para quem quer assim, não, eu quero aprender a dançar, eu quero entender esse meu corpo aqui, eu quero que o movimento ele saia bem bonito, eu quero compreender isso. Então essa é uma forma, a forma teórica, tá? Mesmo a gente tendo uma visão terapêutica do movimento em si. Mas eu penso assim, é importante a gente saber essa parte teórica, né? Essa parte técnica, porque daí você consegue refinar o seu movimento, que daí são processos, né? Vão sendo vários processos onde você vai trazer o seu RG, né? O seu feeling, o seu movimento, compreendendo que às vezes a outra faz um movimento, fica lindo, maravilhoso. Você faz, mas fala, nossa, mas falta alguma coisa. Bom, falta mais treino, falta você olhar para esse movimento e investigar mais ele, ou às vezes aceitar que o seu movimento ele acontece daquela forma e ele pode vir a mudar conforme você vai treinar ou conforme os anos. Às vezes é um pequeno detalhe vai fazer assim, ó, toda a diferença. O importante é um passo de cada vez, é o quanto você está ali no processo de investigação, o quanto você está disponível para você se olhar e você falar assim, é isso que eu quero, né? Eu vou estudar esses movimentos aqui. O corpo, ele é um processo, é um laboratório de investigação intensa e constante. Então vai ter dia que não vai fluir, não vai. Mas vai ter dia que simplesmente acontece. Então cada dia é um dia, cada momento é oportuno e cada prática ela é importante, ainda que pareça que ela não resultou, não teve um resultado satisfatório para aquele momento. A mesma coisa acontece com a meditação. Às vezes você faz uma meditação, você fala, nossa, me senti muito bem, eu tô numa outra coisa. Às vezes parece que não aconteceu nada e tudo bem também, tá? Então esse vídeo ele foi para falar sobre níveis e sobre linhas. Nas próximas eu vou explicar sobre outras coisas que são muito importantes, que são usadas muito em aulas. Gratidão!